Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, falando da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Hoje é terça-feira e o dia é 23 de janeiro e o ano é 2024. Então façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias estão sendo ruins, procure esvaziar a sua mente, tirar toda a sujeira, tirar todas as trevas, toda a escuridão da sua mente e colocar somente coisas boas, coisas que vão te trazer bons resultados, vão te trazer bons frutos. Lembre-se sempre, Deus não frequenta mentes perturbadas. Deus não frequenta mentes perturbadas. Então esvazie a sua mente, coloque só coisas boas e faça você um excelente dia. Faça você um ótimo dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 23 do nosso livro de Números. Mais uma leitura de muita sabedoria, riqueza e vida plena para você. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida, para que a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. E agindo assim, a gente vai poder ajudar mais e mais pessoas, levando paz espiritual, motivação, alegria, vontade de viver para mais e mais pessoas. E como fazemos isso? Fazendo a leitura da palavra de Deus, levando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então hoje vamos fazer a leitura e vamos também comentar o capítulo 23 do livro de Números. Mas antes, deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like, o seu sinalzinho aí, o sinalzinho aí de positivo aqui no nosso vídeo. Bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. E para isso, como sempre, vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E por que eu falo que a Bíblia é o manual de instruções para a vida? Porque aqui você vai encontrar resposta para todas as suas questões, todos os seus problemas, tudo que você vier a ter aí, todos os problemas que você tiver aí na sua vida, perfeito? Então você vai encontrar respostas aqui na nossa Bíblia Sagrada, seja problemas financeiros, seja problemas conjugais, seja problemas relacionados a finanças, a problemas sentimentais, familiares, problemas com doença, com saúde. Então você encontra resposta aqui para tudo na nossa Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada funciona como um manual de instruções. E se as coisas não estão funcionando na sua vida, é porque você não leu ainda o manual de instruções para a sua vida. É como um eletrodoméstico de última geração, eletrodoméstico que você compra aí de última geração, mas porque você não lê o manual de instruções para utilizar esse eletrodoméstico, então você só sabe usar a função liga e desliga, sendo que esse eletrodoméstico tem centenas de funções e é um eletrodoméstico super poderoso. E esse eletrodoméstico é você. E você não lê o seu manual de instruções, então você não sabe quais são os poderes e as funções que você tem, perfeito? Então bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje, né? E vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Números, o quarto livro da nossa Bíblia Sagrada,
o quarto livro do Velho Testamento e também o quarto livro escrito por Moisés. Só lembrando que Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Velho Testamento da nossa Bíblia Sagrada. E chegamos ao capítulo 23, mas se você quiser aí obter o conhecimento, quiser assistir aos demais vídeos, basta acessar aí no nosso canal a playlist chamada Números, e nesta playlist você vai encontrar os 22 vídeos dos capítulos anteriores. Acesse aí a playlist Números. Temos outras playlists aí no nosso canal. Temos a playlist de Gênesis, de Provérbios, de Eclesiastes, de Jó, entendeu? Temos várias outras playlists aí que você pode assistir aí para você obter paz espiritual, sabedoria e riqueza, vida plena com muita riqueza, muita sabedoria. Então vamos fazer a leitura de hoje. Vamos começar aqui o capítulo 23, e no capítulo 23, versículo 1 diz assim: E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Só lembrando que aqui é uma continuação de uma história. Então Balaque, rei dos Moabitas, ele ficou apavorado, ficou com muito medo, ficou assustado quando viu aquela imensidão que era o povo de Israel acampar ali às margens, na divisa do seu território. Então eles acamparam ali na divisa do território da cidade de Moabe, do reino dos Moabitas, que era o rei, no caso era Balaque. Então ele ficou assustado, ficou apavorado, ele pediu ajuda, ele pediu para que Balaão, que era uma espécie de adivinho, uma espécie de feiticeiro que tinha visões das coisas, do que ia acontecer. Então ele chamou ali Balaão, aquele feiticeiro, para que aquele feiticeiro fosse lá a amaldiçoar o povo de Israel. Tamanho era o medo de Balaque, tamanho era o medo que Balaque tinha, que aquele povo viesse a invadir as suas terras. Então ele chamou Balaão, Balaão foi atendê-lo, né? E ele pediu, ou seja, Balaão pediu para que Balaque edificasse 7 altares, que ele edificasse 7 altares naquele lugar, para ver o que Deus iria falar ali sobre o povo de Israel, se ia amaldiçoar aquele povo ou não. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Versículo 2: E Balaque fez o que Balaão lhe havia dito, e Balaque e Balaão ofereceram sobre cada altar um novilho e um carneiro. Então eles fizeram sacrifício ali em cada altar, um novilho e um carneiro. Então eram 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. Perfeito? E isto era um sacrifício ao Senhor, para ver se o Senhor ia liberar para que Balaão amaldiçoasse ali o povo de Israel. E Balaão disse a Balaque, versículo 3: Fica em pé ao lado da tua oferta queimada, e eu irei, talvez o Senhor venha. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e tudo o que ele mostrar te direi. E fui a um lugar alto. Então Balaão diz ali para Balaque: Fique em pé ao lado de tua oferta queimada, e eu irei. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e tudo que ele me falar eu te direi. Então ali era o sacrifício, né? Era a oferta queimada de Balaque para Deus, para ver o que Deus iria falar a respeito do povo de Israel. Versículo 4: E Deus encontrou-se com Balaão, e este lhe disse: Eu preparei 7 altares, e sobre cada altar ofereci um novilho e um carneiro. Então Balaão diz ali para Deus: Eu preparei, né? Eu preparei 7 altares, e sobre cada altar ofereci um novilho e um carneiro. Versículo 5: E o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta para Balaque, e isto lhe dirás. Então Balaão se encontra ali com Deus e diz para ele: eu preparei 7 altares, em cada altar coloquei um novilho e um carneiro, né? Um novilho e um carneiro.
para receber a sua palavra, para ver o que o Senhor vai dizer. E o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: volta para Balaque, e isto lhe dirás. Versículo 6. E retornou para ele, e eis que estava junto à sua oferta queimada, e ele e todos os príncipes de Moabe. Então Balaão retorna ali para Balaque, e esse estava junto da sua oferta queimada, ele e todos os príncipes ali de Moabe. Versículo 7. E ele proferiu a sua parábola e disse: Balaque, rei de Moabe, me mandou trazer de Arã, das montanhas do Oriente, dizendo: vem amaldiçoar a Jacó, e vem desafia a Israel. E vem, desafia Israel. Então Moabe, né, aliás, então Balaão diz ali uma parábola, né, uma parábola para Moabe. Me mandou trazer de Arã, das montanhas do Oriente, dizendo: vem amaldiçoar a Jacó. Versículo 8. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou, e como desprezarei a quem o Senhor não desprezou. Então esta é a parábola que Balaão diz ali para Balaque. Como vou amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou, e como vou desprezar a quem Deus não desprezou. Versículo 9. Porque do topo das rochas eu os vejo, e dos outeiros os contemplo. Eis que este povo habitará só, e não será contado entre as nações. Então, Deus manda ali Balaão proferir a seguinte parábola: como vou amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou, e como vou desprezar quem Deus não desprezou. Porque do topo das rochas eu os vejo, e dos outeiros os contemplo. Eis que este povo habitará só, e não será contado entre as nações. Versículo 10. Quem pode contar o pó de Jacó, e o número da quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e que o meu fim seja como o seu. Que eu morra a morte dos justos, e que o meu fim seja como o seu. Versículo 11. E Balaque disse a Balaão: que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que os abençoaste completamente. Então Balaque, ele retruca ali, ele fica irado ali com Balaão, né? Ele pergunta: eu te chamei para você amaldiçoar os meus inimigos, mas no entanto você os está abençoando, né? Versículo 12. E ele respondeu e disse: eu não deverei ter o cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca. Então Balaão, ele pergunta ali para Balaque: eu não vou ter o cuidado de falar o que Deus colocou na minha boca? Eu só posso falar o que Deus colocou na minha boca. E ele mandou eu te dizer essas palavras. Foi esta a parábola que ele mandou eu falar contigo. Perfeito? Se ele tivesse falado alguma outra coisa, eu iria falar. Eu só posso falar o que o Senhor colocou na minha boca. Estas são as palavras que Deus colocou na minha boca. Então Balaque, né, versículo 13. E Balaque lhe disse: peço-te, vem comigo a outro lugar, de onde poderás vê-los, e verás somente a parte mais distante deles, e não os verás a todos, e amaldiçoá-los dali. Então Balaque, desesperado, pede para que Balaão vá com ele até um outro lugar mais distante, onde eles só vão poder ver uma parte daquele povo, não vão poder ver o povo inteiro. E para que Balaão amaldiçoe aquele povo dali. Versículo 14. Ele levou consigo ao campo de Zofim, ao topo de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então eles foram para um lugar mais distante, onde eles não podiam contemplar o povo inteiro, e só um pedaço ali daquele povo, só uma parte daquele povo. Então eles saíram ali de Zofim, eles foram ali ao topo de Pisga, saíram ali daquele lugar onde eles estavam,
e levou consigo ao campo de Zofim, ao topo de Pisga, e ali edificaram mais 7 altares, e ofereceram mais 7 novilhos e 7 carneiros, em oferta queimada para o Senhor. E Balaão disse a Balaque: fica de pé aqui junto à tua oferta queimada, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Então, novamente, Balaão se dirige a Balaque e diz assim: fique em pé aqui junto à tua oferta queimada, que eu vou ali ver se consigo falar com o Senhor, ver se o Senhor vai me ouvir, se ele vai vir falar comigo. E o Senhor foi ao encontro de Balaão e pôs uma palavra na sua boca e disse: vá novamente até Balaque e fala isso. Então Balaque ficava insistindo de todas as maneiras para que Balaão pedisse permissão a Deus para ele amaldiçoar, para Balaão amaldiçoar aquele povo. Versículo 17: e vindo a ele, eis que estava junto à oferta queimada, e os príncipes de Moabe com ele. E Balaque lhe perguntou o que disse o Senhor. Então novamente Balaão retorna até Balaque, e aquele estava junto à sua oferta queimada, juntamente com os príncipes de Moabe, e ali Balaque pergunta: o que o Senhor lhe disse? O que disse o Senhor? O que disse o Senhor? Versículo 18: e ele proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zibo. Então levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos diante de mim, filho de Zippor. Versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não cumpriria? Então Balaão repreende Balaque e diz para ele: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Deus vai dizer alguma coisa e não vai fazer? Deus vai dizer que vai fazer uma coisa e não vai fazer? Eis que recebi a ordem de abençoar, e ele abençoou, e não posso reverter. Ou falaria e não cumpriria. Versículo 20. Eis que recebi a ordem de abençoar, e ele abençoou, e eu não posso reverter isso. Eu não posso reverter isso. Versículo 21. Ele não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, e o bradar de um rei está entre eles. Então ele não viu iniquidade, então Deus não viu iniquidade nenhuma em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, e o bradar de um rei está entre eles. Versículo 22. Deus o trouxe do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio. Então Deus tirou aquele povo ali do Egito, e eles são um povo forte. Então Deus não vai deixar de fazer o que Deus falou que faria com o povo de Israel. Então ele não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, e o bradar de um rei está entre eles. Está entre eles. Então o que Balaão está falando aqui é que Deus prometeu ali para Jacó, para Abraão e para Isaac, né, que aquele povo seria um povo livre, que aquele povo seria maior, né, do que as estrelas do céu e maior do que o número de grãos de areia da praia. Né? Então Deus não viu nenhuma iniquidade ali em Jacó, então não tem por que Deus amaldiçoar o povo de Israel. Versículo 23. Certamente não há encantamento contra Jacó, nem há qualquer adivinhação contra Israel. Segundo este tempo será dito de Jacó e de Israel, o que fez Deus. Então certamente não há encantamento contra Jacó, nem há qualquer adivinhação contra Israel. Segundo este tempo será dito de Jacó e de Israel, o que fez Deus. Versículo 24. Eis que o povo se levantará como um grande leão, se erguerá como um leãozinho, ele não se deitará até comer. Versículo 25.
E Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Então Balaque disse a Balaão: não o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Mas Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei, dizendo: tudo o que o Senhor falar, isto eu farei. Então mais Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei, dizendo: tudo o que o Senhor falar, eu te falarei. Então, tudo que o Senhor me disser, eu vou dizer. Então, não tem como eu falar outras coisas, outras palavras, senão as palavras que o Senhor mandar eu falar. Versículo 27. E Balaque disse a Balaão: vem, peço-te, eu te levarei a outro lugar. Porventura será do agrado de Deus que dali os amaldiçoes. Então, a vontade que Balaque tinha era que Balaão, através do Senhor, amaldiçoasse o povo de Israel. Então, Balaque disse a Balaão: vem, peço-te, eu te levarei a um terceiro lugar, porventura será do agrado de Deus, que dali os amaldiçoes, os amaldiçoe. Versículo 28. E Balaque levou Balaão ao topo de Peor, que dá vista para Gesimon. Então Balaque levou Balaão ao topo de Peor, que dá vista para Gesimon. Versículo 29. E Balaão disse a Balaque: edifica aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Então, novamente, Balaão diz ali para Balaque: edifica aqui 7 altares, prepara aqui 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão lhe havia dito, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então, pela terceira vez, eles edificam 7 altares e preparam 7 novilhos e 7 carneiros em homenagem, sacrifício ao Senhor, em oferta queimada para Deus, para ver se Deus libera Balaão para amaldiçoar ali aquele povo, o povo de Israel. Então este foi o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 23 do livro de Números, capítulo 23 do livro de Números, mais uma leitura de muita riqueza, sabedoria e vida plena para você. Em tudo nós aprendemos. Então você veja o tamanho do desespero ali de Balaque, o tamanho do medo de Balaque, o temor que Balaque tinha ali do povo de Israel, que ele fez de tudo, ele procurou fazer de tudo para que Balaão amaldiçoasse aquele povo, para que ele pudesse lutar com aquele povo, espantar, afugentar aquele povo ali de suas terras. Mas tudo foi em vão, por quê? Porque não tem como você amaldiçoar um povo que já está abençoado, que foi abençoado por Deus. Deus tinha feito uma promessa ali para Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, de que eles seriam a nação abençoada por Deus, o povo que se multiplicaria e povoaria toda a terra. Então esta foi a promessa de Deus ali para aquele povo, e agora Balaque está pedindo para que Balaão peça permissão a Deus para amaldiçoar o povo que é bendito, o povo que já é abençoado. Então Deus não mente, Deus não tem duas palavras. Se Deus falou que aquele povo é o povo abençoado de Deus, então aquele povo é o povo abençoado de Deus, e ponto final. Então aquele era o desespero máximo ali de Balaque, né? O medo, o temor que Balaque tinha de perder ali as suas posses, perder as suas terras. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, te traga paz espiritual, muita alegria, muita saúde. E para você que ficou até o final aqui do nosso vídeo, que Deus te traga paz espiritual, sabedoria, riqueza, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas para você, para toda a sua família, para os seus entes queridos. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal. Se isso for muito para você, se te der muito trabalho, então deixa apenas o seu like, o seu joinha aí, que isso já vai nos
nos trazer grandes frutos e vamos poder levar esta mensagem aí para mais e mais pessoas, levar a palavra de Deus com muita sabedoria, vida plena, riqueza, perfeito? Motivação, vontade de viver para mais e mais pessoas, perfeito? Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!